Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, especial de novo, no canal YouTube, recebendo o Super Maxi Mega Guilherme Boulos. Pra cima deles, gente. Hoje estamos com uma pergunta aqui que vem insistindo no canal, sobre a relação da política com a saúde mental, né? Guilherme, agora candidato a deputado federal pelo PSOL, tem um conjunto de leituras, de intervenções, de ideias sobre saúde mental que a gente queria ouvir. O canal quer ouvir. Guilherme, o que fazemos com a loucura que graça cada vez mais entre nós e o sofrimento que está pegando forte aí para todo mundo, né? Desde o desempregado até a pessoa que às vezes procura e não tem um equipamento público, né? Um CAPS, um SUS. Como você lê esse panorama, né? Essa herança aí de sucateamento da saúde mental no Brasil, em São Paulo, né? O que dá para fazer? Cristiano, eu acho que nós temos que olhar isso por duas perspectivas. Primeiro, que você falou do sucateamento do SUS como um todo, das políticas de saúde no Brasil como um todo. O SUS que era tão demonizado, né, como não funciona, é ineficaz, né, uma máquina aqui que consome bilhões de recurso público. Isso foi um argumento para sucatear o mesmo SUS que salvou milhares de vidas na pandemia, apesar do Bolsonaro, e que passou a ser reconhecido pela sociedade. As pessoas foram nas suas sacadas bater palma para o profissional da saúde pública, mas isso não se traduziu numa valorização do SUS como política pública. E não dá para a gente pensar em saúde mental sem pensar no SUS, no fortalecimento do SUS. Mas eu acho que tem um agravante quando a gente fala de saúde mental, de retrocessos, que é o agravante da reforma psiquiátrica. Então, a reforma psiquiátrica brasileira, ela foi avançada a partir daquilo que a gente tinha e olhando vários parâmetros internacionais, né? Então é uma lógica de deshospitalização, não aos manicômios, né? Pensar o hospital dia, pensar o CAPS, pensar... Mas tardia em relação a outras reformas, né? A italiana do Basaglia, a inglesa, claro, a americana, quer dizer, a gente entrou ali na prorrogação, né? Entrou depois, entrou tarde, e o problema é que está saindo cedo. Né? Por quê? Porque aí, isso me lembra que uma das primeiras medidas do Temer, depois do golpe de 2016, foi aprovar legislação, né, que voltou e estimulou a lógica manicomial. E isso muito ligado ao interesse de uma bancada fundamentalista que vê nas comunidades terapêuticas, né, como um tratamento que na prática é uma evangelização para alcoolismo, para drogadição e mesmo para psicoses, né? O seu filho está com um problema, você tem um familiar que tem transtornos, tem um sofrimento subjetivo agudo, então vai lá na comunidade terapêutica e sabe-se lá, não é, o que se passa, como se faz. Então, hoje nós estamos vivendo um retrocesso muito preocupante que nos faz colocar no centro da agenda a retomada da reforma psiquiátrica. Nós temos que retomar a partir daqueles parâmetros, daqueles princípios, e óbvio, com investimento no SUS, com investimento em CAPS. Aí você pega quando a sociedade, aqui em São Paulo, entra o debate da Cracolândia. Eu acho que ele é a expressão disso, né? Quer dizer, é uma forma quase de criminalizar o sofrimento psíquico. É voltar a uma velha ideia manicomial de que o louco, no sentido amplo, é um fardo para a sociedade, ele é perigoso, né, para a sociedade, e ele precisa de correção, de métodos corretivos com utilização da violência. Quando não, invisibilidade e silenciamento, né? Põe para fora, tira da cidade, né? Tanto é que você vê assim, a população, o nível de incidência de transtorno, de sofrimento subjetivo na população em situação de rua é brutal. Não só porque a rua adoenta, e lógico que a rua adoenta, mas também porque os doentes são expulsos de casa e jogados na rua. Exatamente. Que é uma coisa que o Viveiros de Castro fala isso, né? Quer dizer, em relação aos indígenas. Você transforma o indígena
num empobrecido. Você transforma aquele que precisaria de um tratamento de saúde mental num morador de rua. E aí, quer dizer, você se livra de um problema, você cria outro indeterminado e a coisa vai ficando pior. O que você acha, assim, hoje dos chamados fatores transversais para a saúde mental? Né? Quer dizer, como é que a gente age sobre isso? Sobre o fato de que alguém que tem um desemprego, ele está exposto a um desamparo, a uma depressão, alguém que sofre racismo, tem uma possibilidade de desenvolver um transtorno maior, alguém que sofre violência de gênero, LGBTQIA+, fobia. Quer dizer, como é que a gente poderia lidar com esses fatores que eles são meio assim difusos, né? Eles não vão agindo causa e efeito, mas eles vão criando uma atmosfera de mal-estar que, vamos dizer assim, prejudica a saúde mental de forma generalizada. Sim. Nós temos patologias sociais, né, Christian? Uhum. E essas patologias sociais são resultado da desigualdade, são resultado da humilhação, são resultado da invisibilidade, são resultado do racismo, que vão criando, como dizia Mano Brown, um coração ferido por metro quadrado. Vai criando essa atmosfera que ela é sufocante e que ela é depressiva, ela leva a suicídios, ela leva a violência, a reprodução de uma lógica de violência. Então, não dá para você falar em política de saúde mental dentro de uma caixinha. É lógico que nós temos que ter políticas específicas de atendimento à saúde mental. Mas isso tem que vir junto com políticas de assistência social, políticas de garantia de condições econômicas, de acesso à cultura, de combate ao racismo, de combate à violência de gênero. Não é? Se você tem uma mulher que sofre violência de gênero e ela não tem acesso a uma casa-abrigo, a uma delegacia da mulher, ela não tem um espaço, uma casa para a qual ela possa ir para não conviver no mesmo espaço que o agressor, não basta você ter um atendimento no CAPS para essa mulher. O problema dela vai continuar. Né? E o sofrimento psíquico dela vai continuar. Então, essa política ela precisa vir de uma forma muito integrada. Eu acho que essa visão dos fatores transversais ela é imprescindível para a gente pensar a saúde mental. Agora, acho que nós temos que ir além, e aí pensando não só a defensiva precisamos recuperar onde a gente estava há 10 anos atrás, que estava longe do ideal, que era uma reforma psiquiátrica tardia, como você lembrou, que nunca foi plenamente implementada, né? Mas hoje nós andamos para trás. Que redundou, vamos dizer assim, num excesso de uso de medicação que é mais barata e que financia empresas farmacêuticas, em detrimento da contratação de pessoal, do investimento em informação e etc. Mas é justamente essa lógica, olha aqui, DSM, né? Tabelinha, indica aqui, não há dúvidas que óbvio que há um aumento da depressão no mundo, mas o aumento dos diagnósticos de depressão no mundo também tem a ver com o hiperdiagnóstico estimulado pela indústria farmacêutica para pílulas da felicidade. Né? Nas empresas, nas escolas, nas instituições. O que a gente poderia pensar, inclusive em termos de propostas legislativas? Né? O que eu acho que isso é essencial, e nós debatemos isso, né? Me lembro que você participou e foi muito importante quando a gente discutiu um programa para a cidade de São Paulo e pensou em perspectiva de saúde mental. Era assim, nós precisamos levar atendimento psicoterapêutico para o SUS de forma universal. Se você pegar a experiência, no período da pandemia elas se proliferaram as clínicas populares e tal, já existia, já era um trabalho antigo. Eu pude acompanhar algumas mais de perto nas ocupações do MTST. O quanto isso é importante para as pessoas, o quanto isso muda você ter um profissional, um espaço de escuta, né? E esse profissional, as pessoas poderem recorrer a ele. Sim, isso deveria existir em cada UBS. Né? Isso, você ter o atendimento psicoterapêutico nas escolas, né? O aumento de suicídio entre jovens, né? Todos os processos de bullying e tal,
que existe, inclusive aí nesse caso a transversalidade pega pesado, o tema da LGBTfobia e tal. Então, você ter a obrigatoriedade, esse é um debate antigo, de profissionais psi nas escolas, né? E aí fizeram isso aqui, às vezes de uma forma precarizada, que era aquela coisa da... O governo do estado de São Paulo fez um processo, eu estava ouvindo de um colega outro dia, que era meio uma uberização... com as vans Que era assim, você pagava R$10 por consulta para fazer uma consulta online, ou seja, uma forma de precarização para dizer que estava fazendo. Não, você tem que ter profissionais espalhados pelas escolas, espalhados pelas unidades de saúde, valorizar, e a sociedade também criar as condições para formar esses profissionais, que esses profissionais sejam bem pagos, tenham um plano de carreira. Isso é imprescindível. E nesse caso a gente tem de fato um déficit legislativo, né? Quer dizer, até hoje a situação dos acompanhamentos terapêuticos para crianças que têm diagnóstico de autismo não está definido. Como é que se faz? Se é a escola, se são os pais, quem é que se responsabiliza por isso, quem é que fiscaliza isso, está totalmente assim aberto, né? Você precisa ter uma regulamentação completa disso, e essa regulamentação, no caso das escolas, tem que enfrentar, você citou crianças autistas, né? Aquilo que o Bolsonaro trouxe como retrocesso, que é a história da educação especial, né? Que segrega novamente, né? Que volta à classe especial. Mas e por que a educação especial teve um apelo? Às vezes até entre familiares, entre pais e mães de crianças autistas ou crianças com deficiência que estavam. Porque você tinha ali uma anomia regulativa antes e não existia a atenção especial que precisava ser dada na escola normal, né? Para essas crianças frequentarem. E aí isso abre um espaço para um discurso segregador de educação especial. Então, nós precisamos regulamentar isso, botar isso na mesa, chamar as entidades profissionais, chamar os estudiosos da área, chamar todas as pessoas envolvidas, quem sofre também, né? E discutir. Inclusive para evitar adequada. E aprender, né, Guilherme, com os erros passados, né? Porque a gente sabe que há práticas da psicologia em escolas que no passado concorreram para o quê? Patologizar a dificuldade de aprendizagem, criar classes especiais, criar zonas de exclusão e segregação. Então, de fato, é uma reflexão assim desafiante essa, de como prover um certo retorno da escuta para as escolas, mas eu acho que também para as empresas, para as instituições, né? Sem que isso represente um retorno desse passado, de forma também a evitar isso que hoje nos Estados Unidos se discute abertamente, que é o chamado pipeline from school to jail. Ou seja, é uma linha, né? Uma linha de uma canalização que vai da escola para a cadeia, né? Você vai ali reprimindo, o sujeito não consegue acompanhar a educação integral, ele não tem suporte para ir e vir, ele sai da escola, a polícia vem em cima, quando você vê, ele está do sistema judiciário, né? Porque falta, de fato, essa mediação, né? Não, completa, Cristian. Eu acho que aí também há um debate que digamos, nosso, é um debate da área psi sobre formação. Sobre formação dos profissionais, das profissionais, porque esse processo de patologização e de utilizar um pretenso diagnóstico, muitas vezes até um diagnóstico precipitado, para legitimar processos de exclusão que sejam mais convenientes para você ter um espaço homogêneo, né, e um apagamento das diferenças num determinado lugar, é sempre um risco. É sempre um risco. Agora, a área psi, ela sofre ainda, né, ainda mais se nós vamos pensar assim, o ambiente da escola precarizado, né, professores também mal remunerados, falta tudo, falta papel higiênico no banheiro, falta água, né, água. O ambiente do SUS, filas superlotados, falta médico no pronto-socorro, não sei o quê. E aí se constrói uma visão de que, você quer botar aí, você ainda quer botar um profissional qualificado
de psicologia, de psicanálise na escola ou no de SUS. fonoaudiologia, de terapia ocupacional, Isso cria uma ideia de tratar quase a área psi como um ornamento, né? Como uma coisa ali e que nós precisamos combater. Mas se combate, eu acho que com uma política pública integrada, que nós não temos uma política pública integrada no Brasil. Isso é legislação, mas isso também é debate com a sociedade. Isso não vai partir do Congresso Nacional. Acho que nós temos que construir coletivamente, a partir dessas preocupações, dessa demanda, um projeto de legislação sustentado por um amplo debate público na área que regulamente e construa essa contracorrente. Não sei o que você pensa, mas que de certa maneira retome criticamente os avanços que a gente teve no campo assim, do apoio e proteção à criança. A quantidade de medidas de proteção à criança que foram desativadas nesses últimos 4 anos, quantidade de projetos, inclusive na universidade, que foram desativados por falta de financiamento, por falta de investimento, chega a casa de 90%. Né? Como é que você vê essa reversão, assim, num quadro onde você não vai estar com recursos sobrando para fazer essa virada? Né? Eu acho que nós temos instrumentos, Christian, que são os CCAs, Centros da Criança e do Adolescente. Eu tive a oportunidade de visitar vários aqui na periferia de São Paulo nos últimos anos. Os CCAs são espaços muito interessantes. Eu acho que com equipes qualificadas. Eu visitei um que me surpreendeu muito no extremo da zona leste de São Paulo, na região de São Mateus, Jardim Guatemi, um CCA que vai desde para os adolescentes. Você já tem um aspecto de ensino profissionalizante, você tem ensino de idiomas, você tem atividades culturais. Eu acho que esse equipamento já existe. Nós não vamos tirar do zero. Agora, nós precisamos, ao entender essa política pública de forma integrada, eu acho que o atendimento psi, né, e a atuação psi junto aos jovens precisa ser parte da construção do espaço do CCA, de ter ali a disponibilidade também desses serviços, porque nós temos uma situação que é muito preocupante. Vejo pelas minhas filhas. A Laura tem 10 anos, a Sofia tem 12. A Sofia já está mais pré-adolescente. Quando ela vê isso aí, vai ficar bravíssima comigo, vou tomar bronca em casa. Mas o que assim, essa coisa do digital, do celular, para essa geração é uma... Assim, se de um lado trouxe um instrumento de informação incrível, quer dizer, a Sofia chegou um dia para mim na campanha da Prefeitura de São Paulo, eu em casa com a minha equipe preparando o debate do segundo turno da eleição. Ela foi pegar uma água, passou ali onde a gente estava, ficou olhando, de repente levantou a mão. Falei, fala filha, o que é? Não, você está preparando o debate, né? Olha, eu acho que você está falando muito pouco de meio ambiente, você precisa fazer uma pergunta sobre meio ambiente. Ou seja, é uma geração que a Laura mais nova estava me explicando com detalhes o que é cada uma das siglas do LGBTQIA+. P, né? Agora tem HTP também. Mas, explicando. Então, isso, obviamente, isso não é a escola, o currículo da escola. Isso é a rede social, isso é o YouTube, como você fala. Isso é por aí. Agora, por outro lado, eu também estava vendo um estudo que essa geração perdeu dramaticamente a capacidade de concentração. Tem perdido. Né? A capacidade, por exemplo, de leitura, porque a lógica é a lógica dos 15 segundos, é a do TikTok, é a do Stories, é tudo audiovisual, e isso também, a gente sabe que o que vem das redes também é potencialmente depressor em muito sentido, e o que isso já gera de novas formas de sofrimento, né, para essa nova geração é tremendo. Então você ter esses espaços de atendimento se utilizando das estruturas existentes, Christian, porque senão não vai. Se a gente falar, vamos aqui criar, né, o céu psi, né, o novo equipamento, vamos criar... Mais provável é que vire um inferno psi. Inferno psi. Porque a saúde mental, não sei o que você acha, Guilherme, mas é cada vez mais o tipo da questão assim
de intercruzamento. Né? Você precisa de saúde, você precisa de educação, você precisa de cultura trabalhando juntos. Né? Para, por exemplo, enfrentar um problema como esse da criança que não consegue estar presente, que não consegue manter um patamar de atenção, que não consegue... No fundo, falta educação digital. Como falta educação política, como falta educação para a cidadania. Falta diversidade de linguagens, é a cultura que vai trazer. Ou seja, é preciso pensar talvez a saúde mental nessa capilarização, né, de discursos que formam as políticas de sofrimento. Lógico. Senão você vai ter uma geração ritalina. Sim, né? já está tendo. Tem, né? mas assim, cada vez mais. Porque a criança teve dificuldade de se concentrar na sala de aula, porque no YouTube, TDAH, ritalina nela. Né? Então, assim, você precisa pegar isso de uma forma integrada. Você tem toda a absoluta razão. Né? Que passa. E muitas vezes nós, pais, não sabemos como lidar. Sim. Né? Você vai estabelecendo regras, limites para o uso, né? Com as minhas filhas o combinado é depois das 7 horas da noite não existe celular, não existe celular no lugar, na mesa, não tem... Mas tudo bem, a regra, tudo bem, vocês querem isso, sei lá, mas tem que ter um momento de leitura, pelo menos no dia, vamos retomar isso. Mas veja, isso nós precisamos ter, isso tem que vir de forma institucional, isso tem que vir como política pública, que gere essa compreensão. Você tem toda a razão. Corintiano, sofredor, bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, gente. Cristiano. Guilherme Boulos, pessoa com P maiúsculo. Vamos para cima deles, a eleição aí está chegando. Acho que temos um conjunto de pautas aí para a saúde mental. Queria te agradecer muito. Tamo junto e vamos em frente. Eu que te agradeço, meu irmão. Invadi o teu canal do YouTube hoje. Né? Prazer enorme estar contigo sempre. Para mais fragmentos de bolos, tortas, pizzas. Pizza não vai ter aqui. Clique aqui no Aqueronta Movebo e vamos continuar essa conversa aí sobre saúde mental, sobre política, sobre psicanálise.